Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei aqui trazendo uma explicação de qual diferença existe entre os dons espirituais e a unção de Deus. Qual é a diferença da pessoa que possui os dons espirituais e da pessoa que possui um nível alto de unção, tá? São coisas específicas. Eu vou estar trazendo aqui a explicação detalhada acerca disso para que você entenda um pouco melhor, porque existem muitas situações no mundo espiritual que são distintas, específicas, e que é somente através da revelação do Espírito Santo que nós possamos entender todas as coisas. E para quem não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, existe uma diferença entre dons espirituais e unção de Deus. Quando uma pessoa tem dons espirituais, não significa que aquela pessoa tem ou possui um grande nível de unção. A pessoa tem o dom de profetizar, tem o dom de revelação, não significa que aquela pessoa recebeu uma grande unção, que aquela pessoa está em um nível alto de unção, porque existem diferenças. Tem pessoas que já nascem com dons espirituais, que recebem da parte de Deus, e depois que elas começam a servir a Deus, esses dons se manifestam na vida dela visivelmente. Então, a unção de Deus é necessário a aprovação de Deus, porque a unção de Deus não é qualquer coisa. A unção de Deus nos aproxima mais de Deus, cria em nós um grande nível de intimidade, e a primeira etapa que a pessoa começa a exercer para que ela venha receber a unção, que o próprio Deus faz aquela pessoa passar por essa etapa, é a etapa da renúncia. Então não existe pessoas que tenham verdadeiramente a unção de Deus que não renunciaram às coisas pecaminosas, não renunciaram aos sentimentos pecaminosos. Ah, mas eu vi uma pessoa que tem a unção de Deus, mas ela não renuncia o pecado, mas tem a unção de Deus. Meus irmãos, não existe isso. Aqui na internet, nas igrejas, está cheios de pessoas que não têm uma vida com Deus, não têm uma vida de renúncia e falam que têm a unção de Deus e falam que têm intimidade com Deus. A primeira etapa que Deus requer de nós para que nós venhamos ter intimidade com Ele, receber a unção, é passar pelo processo de renúncia. E essa renúncia coloca sobre nós essa cobrança de andar em santidade, de renunciar o nosso eu. Então, para se ter a unção, o nosso eu precisa estar lá embaixo para que a unção venha aumentar em nossas vidas. Então, para a unção aumentar em nossas vidas, nós precisamos ter humilhação. E essa humilhação, nós reconhecemos que nós precisamos renunciar às nossas iniquidades, os nossos pecados, para que nós possamos receber da parte de Deus essa unção. Porque essa unção não é para fazer barulho na igreja, esta unção te aproxima mais de Deus. Para que serve a unção? Para criar em você, para gerar em você um grande nível de intimidade a ponto que Deus não vai deixar você se perder para o mundo. Porque a partir do momento que você cria um grande nível de intimidade com Deus, Deus não vai deixar você se perder, Deus vai ter ciúmes de você. Porque o Senhor, a partir do momento que nós criamos aquele grande nível de intimidade através da unção, o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Então, Ele não deixa que nós venhamos se corromper com o pecado. E tudo aquilo que nós iremos fazer, se porventura aquela coisinha pequena pode nos afastar dEle, o Senhor não vai permitir, Ele vai retirar aquilo. A primeira etapa para a pessoa receber a unção é necessário se ter renúncia. Então, muitas das vezes, quando você vê aí na internet, você vê na igreja, pessoas que estão com a vida pecaminosa, mulheres na vaidade, pessoas praticando adultério, com a vida de qualquer maneira, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, aí dizendo que tem intimidade com Deus, dizendo que tem unção de Deus, é pura mentira. Porque aquela pessoa que diz que é demais, é porque ela está mentindo. Porque a primeira coisa que o Senhor cobra de nós, e quando nós recebemos a unção, quando nós criamos essa intimidade, nós teremos em nossa vida uma cobrança muito grande. Por quê? Porque nós devemos andar alinhados com a vontade do Senhor. Aquele que tem a unção de Deus, ele faz a vontade de Deus e ele vai entender que pequenas coisas podem afastar ele de Deus e principalmente da salvação. A intimidade gera salvação. Se você tem intimidade com Deus, você não irá se afastar do caminho verdadeiro.
Se você tem intimidade com Deus, você vai se incomodar com o pecado. Porque a unção gera grande intimidade e a grande intimidade gera salvação. Então é para isso que existe a unção. É para isso que existe a grande intimidade com Deus, para gerar em você uma salvação. E outra coisa que muitas pessoas me perguntaram, e eu achei muito interessante tirar essa dúvida, porque são as coisas aí que muitas pessoas se confundem, que muitas pessoas erram ao falar. Por exemplo, muitas pessoas falam por aí, ai, mas fulano, ele anda em pecado, mas tem dom espiritual, é usado por Deus. Ai, essa irmã pintou o cabelo, fez isso, fez a unha, alisou o cabelo, tá usando pendente, maquiagem, mas Deus está usando do mesmo jeito. Uma coisa que eu quero que você entenda, que dons espirituais não é salvação, não é grande intimidade com Deus, não é grande nível de unção. Para você receber unções novas, você vai ter que andar na obediência a Deus, porque a obediência a Deus requer de você renúncias. Então é necessário que você tenha uma vida de renúncias. Muitas pessoas olham por aí e vê cantores gospels com aquela voz linda, impactante. Ai, aquela pessoa tem unção, ai, que voz linda. Ai, aquela pessoa tem vida com Deus, tem intimidade com Deus. Mas aquela pessoa só tem uma voz bonita, mas a pessoa tem uma vida pecaminosa. Então os dons espirituais, os dons de Deus, Deus deu até mesmo aos rebeldes e Deus não vai tirar esses dons. Tem pessoas que nasceram com aquele dom e Deus não vai retirar aqueles dons. A pessoa vai continuar profetizando, a pessoa vai continuar cantando bonito, mesmo ela estando em pecado. Mas, porém, aquela pessoa, ela não está sendo aprovada por Deus. Deus não está em concordância com as suas obras. A pessoa vai continuar usando os dons que ela tem de revelação, vai continuar cantando bonito, vai continuar com a sua voz bonita, mas Deus não vai estar aprovando as suas obras. Então, se ela chegar perante a Deus naquele grande dia, ela vai ser reprovada e vai ser condenada. Porque vozes impactantes nós vemos até mesmo em cantores seculares, que não são do meio gospel, que cantam para o mundo, mas as vozes deles são impactantes, são bonitas. Então, é porque eles têm unção? Não. Então, existe uma diferença entre dom e unção de Deus. Essas pessoas que estão vivendo desta forma, em uma vida pecaminosa, mas está cantando do mesmo jeito, está profetizando do mesmo jeito, entenda uma coisa, elas nunca poderão ser aprovadas em um grande nível de unção. Elas nunca poderão gerar um grande nível de intimidade, porque intimidade e unção, você precisa da aprovação de Deus. Deus precisa ver verdade no seu coração. Deus precisa ver obediência na sua vida. Deus precisa ver santificação, renúncia na sua vida. E você precisa se humilhar, abandonar o seu eu. Deus deu dons até os rebeldes. Isso diz no livro de Salmos. E essas pessoas que estão profetizando em pecado, que parecem fazer sinais, entenda uma coisa, existem várias situações específicas que eu vou explicar aqui. Tem pessoas que são usadas pela sua própria emoção, a sua própria carne. A pessoa pensa que está sendo usada por Deus, mas na verdade é a sua emoção, a sua carne, ela está inventando aquilo. E existem outras pessoas que estão sendo usadas pelo espírito do engano. Então não se engane, o espírito do engano, ele imita muito bem, tá? O mover do Espírito Santo, o mover da unção, os dons espirituais. O diabo consegue imitar isso muito bem para enganar as pessoas e levar elas ao caminho da perdição. Exatamente para isso. Para a pessoa olhar, ai, aquela pessoa está sendo usada por Deus, mas ela está em pecado. Então vou pecar também e Deus vai me usar. Aí você vai ser condenado ao inferno por causa da influência daquela pessoa. Então começa a entender como que Satanás trabalha através das imitações das coisas de Deus. Satanás, ele consegue imitar língua estranha, ele consegue imitar dom de revelação, ele consegue imitar praticamente tudo que vem da parte de Deus. Se você for analisar, quando Moisés é usado por Deus para ali exercer a vontade de Deus dentro do Egito, pragas foram enviadas para o Egito através de sinais. Rãs subiram ao Egito, piolhos subiram ao Egito, águas se transformaram em sangue. E tudo isso daí Faraó sabia que poderia existir feiticeiros e adivinhos que poderiam trazer esses sinais. Por isso Faraó convocou, esses feiticeiros e adivinhos para promover esses sinais para ver se realmente era Deus ou não. Então a maior parte dos sinais, os feiticeiros e adivinhos conseguiram imitar semelhantemente aos sinais que Deus estava fazendo, mas alguns não. Então,
Tudo isso daí, Satanás, ele consegue imitar muito bem. E quando Deus entrega um dom para uma pessoa, Deus não vai arrancar o dom daquela pessoa porque aquela pessoa desviou ou aquela pessoa está em pecado, não. A pessoa vai continuar tendo aquele dom espiritual, mas porém, ela vai utilizar aquele dom espiritual sem a aprovação de Deus. Deus não vai estar em concordância com as suas obras. Essas pessoas fazem parte daquele grupo que é citado lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21. Senhor, como o Senhor não nos conhece, nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônio, fizemos isso e aquilo. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos malditos para o fogo do inferno, porque eu não vos conheço. E a outra parte, tá, que é mais simplificada, que está escrito lá em Lucas, o Senhor vai dizer, como que vocês falam que me conhecem, mas não obedecem àquilo que eu mando? E desse jeito são essas pessoas que dizem ter intimidade com Deus, mas está vivendo uma vida pecaminosa. Mulheres que dizem ter intimidade com Deus, mas está vivendo uma vida na vaidade, no adultério, está vivendo uma vida pecaminosa. Não tem vida com Deus, não tem vida de oração, só fica na internet o tempo inteiro, retrucando os outros com fofoca, escândalo. Então, irmãos, nós devemos analisar que existe um grupo de pessoas que vão dizer naquele dia, Senhor, nós profetizamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Como que o Senhor não vai nos conhecer? Quantas pessoas eu já contemplei? Eu pratico esse pecado, mas Deus me usa mesmo assim. Essas pessoas estão olhando somente aquilo que os homens podem ver, aqueles sinais que as pessoas estão contemplando em si, mas elas não conseguem colocar a responsabilidade na sua salvação, porque a unção gera grande intimidade. E para que serve a grande intimidade com Deus? Salvação. Foi por isso que Enoque foi transladado vivo, por causa da grande intimidade. A intimidade de Enoque era tão grande, estava num nível tão grande de intimidade, que o Senhor disse, vou te levar, vou te transladar, você não pode mais ficar na terra. E Elias também da mesma forma. A grande intimidade de Elias fez com que ele fosse transladado vivo em carruagem de fogo. Então, a intimidade gera salvação para a pessoa. Então, todas essas pessoas que dizem ter unção de Deus, ter intimidade com Deus, se não estão obedecendo a Deus, é porque não tem verdadeiramente aquela unção. Não tem verdadeiramente a intimidade. Porque a intimidade, a todo momento, você se incomoda com o pecado, porque você sabe que o pecado pode te levar à condenação. Você sabe que o pecado pode entristecer a Deus. Então, é por isso que a pessoa que tem intimidade, a todo momento, o Espírito Santo vai martelar na mente dela que ela não pode praticar aquilo, que ela deve vigiar com aquilo, porque aquilo pode te afastar de Deus. Mesmo Lúcifer sendo expulso do céu por causa do seu pecado, Deus ele não retirou o poder que os demônios possuem, tá? Pelo fato deles ter sido anjos nos céus. Então os demônios são reprovados por Deus, mas eles ainda possuem poder. Deus não arrancou o poder deles. E por que Deus faz isso? Porque Deus, irmãos, ele não quer passar uma imagem de uma pessoa miserável que precisa retirar aquilo que ele deu para alguém para poder dizer que ele tem. Porque Deus é a própria fonte de poder. Então, se Deus deu algo para uma pessoa, um dom espiritual para uma pessoa, Deus ele não vai tomar de volta porque aquela pessoa desviou, aquela pessoa pecou. Da mesma forma, Satanás, Deus não retirou os poderes dos anjos caídos, eles continuam tendo poder no mundo espiritual. Deus podia retirar, mas Deus não quer passar essa imagem para você de um Deus miserável, porque ele é a própria fonte de poder. Este poder é infinito. Então eu quero deixar esclarecido aqui este conteúdo para você que você saiba diferenciar cada situação, para que você não possa ser enganado. Grande intimidade é uma coisa. A gente estamos vendo muitos enganos aí, tá? De pessoas que não têm intimidade com Deus, de pessoas que não obedecem a Deus e querem ser salvas pelo fato de serem usadas por Deus. Mas nós sabemos que existem muitos casos específicos que não é Deus que está usando, é espírito do engano, é Satanás imitando os sinais e maravilhas que Deus opera. E tudo isso tem acontecido. Mas para você ter discernimento acerca disso, é somente você andando segundo a palavra. E se esse conteúdo te tirou as dúvidas, não se esqueça de deixar o seu like, que Deus abençoe.